O segredo messiânico. Essa expressão tem sido usada ao longo da história para descrever a insistência do homem de Nazaré para que não se contasse aos outros, às multidões, as coisas maravilhosas que ele vinha fazendo. Nesse momento da história, Jesus Cristo está no norte de Israel, na região chamada Galileia, e lá ele está realizando grandes feitos, mas ele sempre insiste que não contem o que ele está fazendo. Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos estudando o Evangelho de Marcos. Nesse momento vamos ingressar no capítulo 3. Abra lá sua Bíblia e vamos acompanhar o que nos diz as Sagradas Escrituras. Marcos, só relembrando, é o mesmo João Marcos que aparece no Novo Testamento, aparece no livro de Atos. É o Marcos que é citado por Pedro em uma de suas cartas. É o Marcos, sobrinho de Barnabé, que foi até motivo de uma questão lá entre Barnabé e Paulo, e depois Paulo escreve sobre ele que ele é muito útil ao Evangelho. Esse homem foi um grande líder na igreja de Roma e na época já se tinha então muitas cartas circulando, muito material escrito, mas nenhuma história de Jesus Cristo. E a igreja então pediu a ele que ele, como fiel amigo de Pedro, que conhecia tantas histórias sobre Jesus Cristo, que ele produzisse então um relato escrito para que isso também circulasse entre as igrejas e se pudesse assegurar que fosse sempre ensinado a coisa correta sobre Jesus. No capítulo 3, nós lemos que fala assim: em outra ocasião, Jesus entrou numa sinagoga e notou que ali havia um homem com uma das mãos deformada. Essa forma de falar, de escrever, em outra ocasião, em certa ocasião, em outro momento, Marcos usa essa forma para introduzir alguns textos, algumas histórias. Papias, que foi um cristão lá do século II, um homem que escreveu coisas importantes para a história da igreja, ele relatou que era fato sabido, na época, que Marcos relatou muitos feitos e muitos eventos da vida de Jesus sem se preocupar com uma exatidão cronológica. Então aqui nós temos o ministério da Galileia. Marcos conta as coisas que aconteceram na Galileia, mas sem nos dar uma data precisa ou um momento preciso. Ele não fala que isso foi antes ou depois daquilo, com exceção de alguns poucos pontos que ele estabelece. Mas, no geral, ele está contando os fatos mais ou menos naquele grande bloco que aconteceu na Galileia. Então, em outra ocasião, ou seja, em um momento diferente daquele em que nós lemos no capítulo 2, que houve uma discussão sobre o sábado. Então ele entrou numa sinagoga e lá tinha um homem com uma das mãos atrofiada, uma mão deformada. E os inimigos de Jesus estavam observando atentamente para ver se ele curaria o homem no sábado para acusarem Jesus. E aí você se pergunta, mas acusarem do quê? Como assim? Porque o sábado era um dia em que era proibido trabalhar e eles queriam enquadrar Jesus no trabalho de médico, que ele estava curando no sábado. Então essa era a ideia, era realmente forçar uma situação para conseguir tirar uma condenação ali e então atacar Jesus, que era uma pessoa que com o seu modo de viver, com as suas palavras, com o seu ensino claro e cristalino, ele confrontava o modo de viver desses líderes religiosos, especialmente os fariseus, os saduceus, e até também um grupo que não era da área religiosa, mas era mais da área política, que eram os herodianos, que eram pessoas aliadas ao poder de Herodes. Então, Jesus disse a esse homem que estava com a mão deformada: vem cá, vem para frente, vem para frente. E aí o homem ficou diante de todos, né? Então Jesus se voltou para os críticos e fez uma pergunta interessante. O que é permitido fazer no sábado? Já que eles estavam ali num sábado e a ideia era pegar Jesus por violar o sábado, ele perguntou: o que é permitido então fazer no sábado? É permitido fazer o bem ou o mal, né? É permitido salvar uma vida ou destruí-la? Porque o homem estava ali, né, com uma dificuldade física que o dificultava, inclusive, ao trabalho e a plena qualidade de vida. Jesus estava prestes a fazer o bem e eles queriam fazer o mal. Eles queriam, inclusive, destruir a vida de Jesus. Então, o que é permitido? Vamos lembrar que no capítulo 2, nós vimos no finalzinho, Jesus explicando que o sábado foi criado por causa do homem e não o contrário, né? E é interessante também a gente lembrar que a divisão em capítulos ela não faz parte do texto original. Então, quando Marcos escreveu isso, ele escreveu um texto em sequência do outro, sem essa quebra. Então, o assunto aqui ainda é sábado. Ele está dando uma outra história sobre o sábado, um outro ensino sobre isso. E essas pessoas ficaram em silêncio. Então, aqui eu peço sua atenção, porque Jesus olhou ao redor, olhou para essas pessoas, e o texto fala, na minha tradução,
Eu gosto dessa tradução, porque fala que ele ficou irado e muito triste. As palavras em grego, eu acho que essas são expressões corretas para traduzir o que Jesus expressou naquele momento e que Pedro captou e que Marcos escreveu. Era um sentimento dele, sim, uma ira, né? Mas ao mesmo tempo uma tristeza, porque é triste um ser humano que ele tem diante de si um momento em que alguém está para ser curado. E tudo que essas pessoas conseguem pensar, essa pessoa, aquela outra, é em produzir o mal, é em ver ali uma porta, uma oportunidade para atacar alguém que eles consideram seu adversário. Isso é muito triste. Alguém que não consegue se alegrar pela bondade de Deus. É muito triste alguém que não consegue olhar ao seu redor e perceber o milagre da vida, o milagre do dia a dia, o milagre do amor, e ainda se enche de amargura, de ódio, de inveja, de ira. Então Jesus ficou irado e muito triste ao mesmo tempo, porque afinal de contas ele amava cada uma daquelas pessoas e ele queria salvar cada uma daquelas pessoas. E então ele falou para o homem, estenda a mão. Estenda a mão, o homem estendeu a mão e ela foi restaurada, né? E no mesmo instante, eles nem esperaram. Os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matar Jesus. Entendeu por que a tristeza de Jesus também? Eles não conseguiram nem contemplar a beleza daquele momento, desse homem ter a vida transformada pela restauração da sua saúde plena, pelo fim de uma deficiência física. E quem eram esses fariseus? Isso eu já tratei em outros vídeos, especialmente desde lá do Evangelho de Mateus. Mas vamos lá, os fariseus, eles eram um grupo de pessoas que ao longo dos séculos eles assumiram o encargo de preservar a fé autêntica em Israel no único e verdadeiro Deus. Antes, lá no passado, Israel sempre se entregava periodicamente a cultos profanos, a idolatria, a realmente formas de religião bastante bárbaras que chegaram a envolver sacrifícios humanos, sacrifícios de criança, violências dos tipos mais bárbaros. E aí houveram momentos em que a mão de Deus pesou sobre Israel para trazer Israel de volta para si. E aí surgiram então essas pessoas, os fariseus, e de fato Israel não tem mais na história períodos em que Israel se volta para outros deuses, para outros cultos. O problema é que essas pessoas que começaram com um processo tão bonito de preservação da autêntica fé, de preservação das escrituras sagradas, da lei, chamada Torá, essas pessoas, não todas, mas uma parte significativa delas, eles se tornaram adoradores de si mesmos. Eles passaram a ostentar muito a sua posição religiosa e a desejar muito a admiração das pessoas. E esse é um perigo que acontece em qualquer época, não é só para aquela época, isso aconteceu ao longo dos séculos dentro da igreja cristã e acontece ainda hoje. Pessoas que se admiram de si mesmas, pessoas que realmente são apaixonadas pela própria imagem e querem muito mais o aplauso do público, a admiração das pessoas, do que realmente servir a Deus, servir as pessoas e andar numa vida de amor. Então, a vida dos fariseus e esse momento aqui, dessa reunião, nessa sinagoga, isso é um alerta para cada um de nós, para que a gente nunca caia nesse mesmo tipo de erro, da ostentação religiosa. E, bom, os do partido de Herodes, Herodes era um dos governantes, era um dos tetrarcas, eram tetrarquias, eram regiões que foram separadas e que tinham governantes nomeados pelos romanos. Herodes, ele era, em parte, também descendente do povo de Israel, e ele era alguém que não tinha uma amizade com o grupo dos fariseus, até porque ele tinha uma vida bastante mundana e também ligada à idolatria romana. Mas eles se uniram aqui, os partidários de Herodes, com os fariseus, para tramar o mal. E então, Jesus saiu para o mar com seus discípulos, lá no norte de Israel, na Galileia, tem lá o Mar da Galileia, é um grande lago e é grande o suficiente para ter tempestades, é grande o suficiente para ter muita pesca, muita atividade. E Jesus foi então para o mar com seus discípulos e uma grande multidão seguiu. E vinha gente de todas as partes da Galileia, toda aquela região norte, vinha gente da Judéia, que é o sul de Israel, bem longe de lá, e de Jerusalém especificamente, que era a capital, e que ficava na Judéia, fica na Judéia, na verdade, Da Idumeia, que é uma região já fora de Israel, além de Israel, e do leste do Rio Jordão, que nessa época também era fora de Israel, já é uma região que é do lado, chamado lado de lá do Jordão,
onde fica hoje, por exemplo, a Jordânia, e até de lugares distantes do norte, como Tiro e Sidom, que eram da Fenícia, país ao norte de Israel, pessoas que nem mesmo faziam parte da religião judaica. Então vinha gente de todo o Oriente Médio para ver Jesus. E a notícia dos seus milagres havia se espalhado para longe, e as pessoas vinham em grande número para vê-lo. Mesmo Jesus tentando manter o segredo, a notícia se espalhou muito. Então ele instruiu os discípulos a preparar um barco para ele poder evitar que a multidão o esmagasse, porque era uma multidão, né? E aí essas coisas podem acontecer, então ele me arruma um barquinho que eu vou para lá. E ele havia curado muitas pessoas naquele dia, e os enfermos se empurravam para chegar até ele e tocá-lo. Então a coisa podia realmente ficar ali num ponto bem desagradável. E sempre que o viam, os espíritos impuros se atiravam no chão na frente dele e gritavam: "Você é o Filho de Deus." Era a reação das trevas. As trevas não conseguiam conter. Imagine que desde a existência do mundo, desde que o mundo surgiu, desde que surgiu o primeiro ser humano na Terra, os demônios vagam pelo mundo procurando fazer o mal. E aí, pela primeira vez, então, na história, eles têm a visão do próprio Filho de Deus encarnado para fazer a sua grande missão de salvação. E eles não conseguiam se conter e gritavam isso. Jesus, porém, lhes dava ordens severas para que não revelassem quem ele era. Ele sempre procurava preservar o seu segredo messiânico, dessa forma porque ele precisava que as pessoas entendessem a sua mensagem. Elas só poderiam entender que ele era o Messias quando entendessem a mensagem. Eu sugiro a você que você continue a leitura, vá adiante, né? Aliás, eu sugiro que você leia a Bíblia todos os dias. Esse livro transforma a sua vida. Sugiro que você ore, converse com Deus e peça para Deus lhe ajudar na interpretação, no entendimento desse livro. E sugiro que você volte na próxima para a gente continuar o capítulo 3 e aprender um pouquinho mais sobre as Sagradas Escrituras. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.